Começou. Seja muito bem-vindo, pessoal, muito bem-vinda. E essa é a nossa primeira live do ELX Pro, que é um aquecimento para o evento, onde no evento eu vou te mostrar como você pode fazer seus testes para a empresa que pede Elixir e conseguir a primeira vaga. E hoje eu estou com um dos alunos do ELX Pro, que é o Emanuel. Ele vai trazer um conteúdo bem interessante sobre primeira vaga, ele vai contar como que está sendo a experiência dele com o Elixir e como está sendo essa jornada dele no mundo de Elixir. Tudo bom, Manuel? Fala um pouco de você, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui, de verdade. Muita gratidão, estou muito feliz por esse momento contigo. Bom Se quiser, dia. pode se apresentar para o pessoal e fica à vontade, é um bate-papo hoje. Sim, bom dia. Eu me chamo Emanuel, né? Como o Gustavo esteve falando. Eu tenho 31 anos e atualmente estou morando no estado de São Paulo e comecei recentemente uma posição júnior, né, numa empresa com o Elixir e estava estudando Elixir, acho que foi o que está datado ali, acho que foi dia 20 de dezembro, que foi quando a gente começou ali a estudar Elixir junto. Então, foi do dia 20 de dezembro para cá, então eu comecei... Essa oportunidade apareceu no início de fevereiro e eu comecei agora no mês de março, mês passado, essa posição na empresa daqui de São Paulo. Então, você ainda está falando de São Paulo. E a minha pergunta agora, Emanuel, para ti é como é que você me conheceu? Como é que você conheceu o ELX Pro? Sim, foi bem rápido, na verdade. Eu tinha visto o Elixir, né? Quando eu descobri que o Elixir era uma linguagem brasileira que tinha sido inspirada no Ruby, né? Eu fui atrás de ter algum conhecimento e rapidinho, acho que eu só digitei no Google. Eu fui atrás de um curso, né? Eu fui procurar um curso, eu digitei assim, Hotmart e Elixir, né? Para ver se tinha alguma coisa de Elixir, assim. E rapidinho eu encontrei, assim, foi uma das primeiras opções ali. E aí naqueles dias, eu tive sorte que já teve aquele evento do Hydra, né? E aí eu já falei contigo, acho que tu respondeu uma meia hora depois. E depois teve algumas coisas interessantes, né, que aconteceram. E foi assim, foi bem rápido, assim. Nossa, é interessante até saber como que tu pesquisou. E geralmente as pessoas chegam, pesquisa esse tópico de Elixir, geralmente cai no ELX Pro. E fala, nossa, mas não tem vaga aberta, que não sei o quê. Que tem um período para as vagas serem abertas, porque a questão do suporte, às vezes, quando você viu, quando começa a primeira turma, é bastante coisa que acontece bastante coisa. E aí você falou do evento do Hydra, você participou do evento, você consumiu... Eu não tinha conhecimento nenhum de Elixir, e aí eu tive conversando contigo, que tu respondeu bem rápido, né, foi bem solícito, assim, e aí tu disse assim, olha, tu já teve experiência com Elixir? Eu disse, não, né, aí você falou, então é que esse evento, ele vem ser um evento mais, um pouco mais puxado, né, mas se quiser assistir, assiste. Então eu assisti o início ali, eu assisti o primeiro episódio e eu não assisti os outros, assim. Mas aconteceu um motivo pelo qual eu decidi, eu vi que era uma coisa que fazia... tinha alguma coisa me dizendo para entrar nesse universo do Elixir, que eu conversando contigo... Porque eu ainda estava naquilo, assim, se eu não sabia se eu ia estudar ou não essa linguagem. E aí tu disse assim, olha, tu tá podendo, tá livre aí agora, né? Eu falei, tô. Aí tu disse assim, olha, eu tô dando uma consultoria para uma empresa, né? Tu quer assistir comigo aqui o que tá acontecendo? E aí tu me convidou para assistir. E naquela consultoria, não sei, né? Assim, uma coisa que... coincidência, mas a gente sabe que coincidência é uma coisa que não existe, né?
Então, a pessoa que tu estava atendendo era uma pessoa que tinha feito faculdade comigo, né? Tinha uma pessoa que mora lá em Porto Alegre, da época que eu morei no Rio Grande do Sul, e era um amigo meu, né? Então, assim, foi uma coisa muito incrível, assim, de a gente ter se reencontrado. Eu pensei assim comigo, isso aqui está mostrando para mim que, assim, eu devo ir por esse caminho, assim, uma pessoa muito próxima a minha, reencontrei, era próximo, mas a gente tinha se desencontrado, né? E a gente se reencontrou e pessoa, assim, bem amiga. E é isso que mostrou, assim, eu acho que uma das coisas principais, assim, que as pessoas dizem que o Elixir é uma linguagem que brilha, né? As pessoas falam isso, né? Mas eu vejo também, isso não é uma opinião só minha, né? Mas eu vejo que o Elixir brilha por conta da comunidade também, não só por conta da máquina virtual do Erlang, né? Ele brilha por conta da comunidade, as pessoas interagem entre si e se auxiliam, né? Então isso é uma coisa bem, bem legal. Eu concordo contigo. A comunidade do Elixir ela é muito boa perto de outras comunidades. É uma comunidade bem inclusiva. Eu acho que o Adolfo ele está aqui. O Adolfo ele participa muito da comunidade Elixir. E realmente é uma comunidade que você não vê aquela rincha que parece que quando você vem para o universo do Elixir, você não vê aquela rincha de C# com Java, .NET com JavaScript, Java com JavaScript, Node falando que é a melhor linguagem. Você vê uma comunidade que é muito inclusiva e parece que eu já consegui ver pessoas de .NET, de Java, de Node, tudo vindo para Elixir e gostando da comunidade, falando muito bem da comunidade, isso é verdade. Aquele evento do Hydra, que foi uma aplicação, vou até dar um spoiler para o pessoal, aquele evento foi uma dificuldade que foi um resumo de um sistema que eu desenvolvi, uma aplicação que era de 800 mil requisições, 800 mil dados para guardar no banco de dados em menos de 10 minutos. Então, eu entreguei isso no evento. Então, e no final também tinha geolocalização, só que era em React. Falei, por que não trazer isso em Elixir também para as pessoas verem as possibilidades? Foi um evento realmente muito puxado. Aí eu falei assim, é melhor eu dar uma... Acho que às vezes até assustava. Tinha pessoas que falavam assim, eu assustei, porque eu achava que era só para quem tinha muito conhecimento. E não, você vê, você entra no Elex Pro, começa bem do basicão, né? Então, assustava bastante as pessoas. Eu falei assim, não vou trazer mais esse tipo de conteúdo na semana do Elex Pro por causa disso. Porque assustava as pessoas, mas não, o Elex Pro ele vai do básico, você já sabe também. Uma pergunta que eu tenho, na verdade, para ti é, alguma coisa, você falou, poxa, eu senti de comprar e tal, de entrar nessa turma do Elex Pro, mas tinha alguma coisa que te parava? Falava, poxa, eu acho que alguma coisa te parava para entrar na turma do Elex Pro? Sim, porque eu não... Assim, eu tinha estudado também antes, eu tinha tentado o Elm, né? E eu não tinha visto vagas, né, de Elm. Então eu fiquei ainda assim, será que se eu entrar nesse curso eu vou conseguir algum resultado, né? Vai aparecer alguma vaga que eu consiga me encaixar, né? Ou será que eu vou dar conta de consumir ali o conteúdo de programação funcional, entender realmente ali imutabilidade, né? Esses conceitos assim básicos. E aí eu fiz uma pesquisa, né, para tirar essa dúvida, vi que tinha um tanto de vagas assim para Elixir. E aí eu decidi tentar porque eu sabia que se eu comprasse, se eu não gostasse, eu podia cancelar e receber meu dinheiro de volta. Então eu falei, não, vou tentar, né? Tem essa oportunidade aqui para tentar agora. Tem tantos dias aí para eu receber o dinheiro de volta se eu quiser, então... Isso é interessante, porque é até bom saber disso, porque é aquela coisa, a gente está na internet.
E, meu, internet, o que me preocupa é a minha imagem. O que preocupa é a imagem do Alex Pro. Tanto é que você vai ver, olhar a nota hoje do Alex Pro, e modéstia à parte é 4.8. E não tem reclame aqui. E eu prezo muito por isso. Então, acho que eu prezo muito a minha imagem, a imagem do Alex Pro. E a imagem também da outra pessoa. Poxa, eu preciso de me colocar nessa posição de... A boa técnica de vendas do dinheiro de volta funciona, com certeza. O Adolfo ele já está até falando. Porque não é sobre você... O Elexpro não é sobre você fazer, sobre ganhar dinheiro. É uma coisa que eu percebo. Por mais que tenha conteúdo no Elixir, por mais que tenha conteúdo de Elixir gratuito no canal, não é o que eu quero assim, eu quero impactar a vida da pessoa, eu quero que ela, igual você chega assim, eu quero que a pessoa saia, eu acho que é tão frustrante, eu achei que, vou fazer uma analogia, essas analogias servem para restaurante, tudo é tão frustrante você ir num lugar, você sentir que, não valeu a pena. Então, eu acho que é frustrante isso, e não é algo que eu quero para mim. Eu acho que é uma coisa que eu sempre, a gente estava conversando mais cedo, integridade integridade a longo prazo funciona melhor. A Adolfo está falando aqui, a boa técnica de vendas do dinheiro de volta, com certeza, porque eu estou brincando com o mês de salário de alguém, eu estou brincando com o sonho de... Não é nem estou brincando, eu não estou brincando com o sonho, ou com... Eu não estou brincando com uma pessoa, então não posso fazer isso de qualquer jeito. Então tem que... É interessante você falar isso, porque... Vou até dar um spoiler. Quando a pessoa pede dinheiro de volta no Alex Pro, isso aconteceu poucas vezes. E teve gente que, mais ou menos, vou dizer, 100% das pessoas que pediram dinheiro de volta, 50% depois voltou e comprou de novo. Ainda pagou mais caro, ainda falou, Gustavo, pelo amor de Deus, eu consegui vaga de Elixir, eu não estou conseguindo... Eu preciso de comprar o curso, que não sei o que, não precisa nem me dar garantia. Eu falei assim, não, você comprou, você vai ter que ter garantia de novo. Mas eu não posso abrir, vai ter que esperar a próxima turma. E o Adolfo está falando, claro, só quem sabe que está fazendo o correto pode fazer isso, é verdade. É aquela coisa, integridade a longo prazo. Como pensa, a gente até caiu no assunto de vendas, e desses 50% voltou. Eu nem pergunto, assim, a pessoa só precisa clicar lá, reembolso, ou tipo, quero cancelar, eu nem pergunto por quê. Eu acho que eu até falo isso, é interessante você trazer esse tópico. Então, a garantia também fez você a confiar mais. Sim, com Nossa, que certeza. interessante. Interessante, primeira pessoa que fala isso. E Deu por que você sentido. decidiu confiar em mim e no Alex Pro? Olha, porque eu pesquisei, né, um tanto assim, e foi muito rápido que tu falou comigo, né, e eu pesquisando eu não vi tantos conteúdos, assim, que entregasse tanta coisa, que entregasse tanto conteúdo, né, como o Alex Pro entrega, né. É muita coisa ali, até chegar na fase 4 do curso ali já é muita coisa. Então, quando eu vi o tanto de coisas que entregava, que era uma coisa segura, né, eu podia ali testar, até uma coisa que tu fala ali no início do curso, tu fala assim, se você pegou esse curso e não vai fazer, cancela, porque realmente está dentro dessa integridade que tu está falando, porque tu está muito mais preocupado com as pessoas aprenderem, né? Então até tu fala assim, se você comprou e não tem a intenção de praticar, então cancela, porque não quero que você fique acumulando conteúdo né? E quando eu vi que o teu objetivo era esse, assim, né? Uma pessoa que não estava brincando, eu falei, eu vou fazer porque não é a primeira vez que eu estudo alguma linguagem de programação, né? Não é a primeira vez que eu faço um curso. Não estou dizendo que todas as pessoas de cursos anteriores que eu fiz estavam brincando, não estou dizendo que ninguém estava brincando, mas que eu senti um comprometimento da tua parte que eu não tinha visto em outras pessoas. E aí foi por isso que eu decidi
testar, né, assim, ver como é que era, ver o tanto que eu podia aprender ali de Elixir ali. Foi por isso, assim, não foi nada assim, foi bem simples, assim, para mim, né, isso. Entendi. Nesse sentido. Eu já logo a primeira aula começo desse jeito, porque tem duas coisas que eu falo bastante. E é obesidade cerebral, você ficar estudando e não praticar. E outra coisa também eu tenho um comprometimento das duas partes e eu prefiro já começar falando assim, eu preciso de você fazendo, consumindo material que você uma hora. A minha intenção é formar os melhores desenvolvedores de Elixir do Brasil e do mundo. Então, até hoje tem pessoas pedindo para traduzir o Alex Pro. E minha intenção é formar os melhores desenvolvedores. E é você que vai impactar as pessoas. Você que vai estar na empresa, você vai ser linha de frente. Isso para mim é importante. E obrigado de verdade por confiar e trazer esses tópicos. E aí a outra pergunta que eu tenho para ti é, depois de você aplicar o Alex Pro, que tipo de resultado que você teve? Você aplicar o que você estava aprendendo no Alex Pro? Que tá também, né? Que as pessoas chegam na segunda fase e já conseguem vaga. Não estou falando para não parar de estudar, mas o Alex Pro, aonde vai te fazer a diferença é a fase 4. Mas depois que você aplicou, que tipo de resultado você teve? Então, o curso ele estava dividido assim para ser consumido em 3 meses, né? A programação, né? Que vinha, né? Que tinha. E assim, eu consumi o módulo 1, né? O conteúdo do módulo 1 e consumi alguns bônus lá que tem no curso, lá o de Ecto e o de Docker aplicado a Elixir. E assim, a partir disso, eu fiz só o que está ali no módulo 1, que é um tanto de coisas, né? E a partir disso, eu já apliquei para uma empresa, uma vaga numa empresa, e eu resolvi o case. O case, ele compreendia um assunto que se eu fizesse ele todo, eu seria considerado pela empresa pleno, né? Se eu fizesse tudo. E se eu não fizesse tudo, eu seria considerado júnior. Então, eu consegui fazer um tanto de coisas ali, até a parte que eu tinha visto do curso, e isso a empresa considerou assim, tu tem um conhecimento que a gente pode colocar aqui como sendo júnior, né? E assim, eu nunca tinha visto isso tão rápido, assim, o tanto de coisas que tem, é um conteúdo muito denso, né? É por isso que até eu só tinha tido tempo, assim, capacidade mesmo minha, assim, de consumir ali aquela primeira parte e os bônus, né? Eu estava na segunda parte quando teve a atualização no Alex Pro, né? Do Phoenix, que estava no 1.5, foi para o 1.6, e aí eu estava já na fase 2 ali, vendo algumas coisas. E aí, como mudou, aí eu voltei tudo e fui fazer ali as coisas de pipeline de CI, de CD, né? Então, eu meio que voltei, né? Então, basicamente, eu fiz o quê? A primeira parte, e isso já me trouxe o resultado de ter tido capacidade técnica para ser aprovado nesse case. Eu falo assim, de parte técnica, né? Não estou falando de soft skills nem nada. Lógico que isso é uma coisa que cada pessoa é bom, eu procuro desenvolver, né? Mas a parte técnica que tem no curso, só o primeiro módulo já me teve essa empresa, né, que já viu que eu me enquadrava como júnior, e eu fiquei pensando, se eu tivesse sido mais rápido, eu tivesse consumido mais, quem sabe eu teria conseguido fazer um pouco mais do teste, né? Porque depois até consegui, né? É que pro tempo que tinha para entregar, eu não consegui, né? Então, foi isso, assim. Esse resultado eu não esperava, né? Eu não estava nem pensando nisso, assim. É tanto que eu deixei o Elixir, assim, eu nem foquei tanto, assim, no primeiro momento, porque eu estava estudando outras coisas, né, de computação. E eu fui levando o Alex Pro bem tranquilamente, assim, mas foi muito rápido. Foi, como eu falei, a gente começou dia 20 de dezembro,
Na verdade, eu fui começar mesmo em janeiro o curso, né? Depois teve assim, as festas, né? Que teve Natal e Ano Novo, então eu não estudei tanto. Eu fui estudar mesmo em janeiro e a primeira vaga que eu consegui já foi na segunda semana de fevereiro já. Então foi bem rápido. E como é que você se sente depois de ter conseguido a primeira vaga de Elixir? Como eu sinto que eu não posso parar, né? Assim, eu até estava conversando ontem com uma pessoa que me fez essa mesma pergunta, assim, o que tu vai fazer agora, né? Eu falei, agora eu vou manter para crescer mais, né? Agora eu vou consumir ali o conteúdo da fase 4 ali e eu tô querendo evoluir mais, né? Aprender ali live view, né? Um tanto ali de live view. E é isso, assim, não é nada, é bem simples, assim, meu objetivo, mas para mim já é um desafio já. Entendi. Então, você sentiu que você precisa aprender mais agora, depois de ter conseguido a primeira vaga. Poxa, legal. Posso fazer algumas perguntas mais off-topics? E uma pergunta que eu tenho é como é que você vê o Live View no futuro? Sim. Você enxerga? Com todas as pessoas que eu conversei a respeito disso, falaram a mesma coisa que eu estava pensando, né? Que é o futuro, é uma coisa que é o que tem condição assim para ser o futuro da web em geral, né? Mas que no Brasil ainda não tem tanto assim, né? A gente não vê tanto assim. Mas eu já sei de empresas que estão querendo migrar, né? De algum framework JavaScript, né? Para o Live View e até porque tem coisas que dá para fazer de back-end mesmo, né? Com Live View, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, não é só para o front-end, né? Era uma coisa que eu tive também, assim, um bloqueio, assim, que eu fiquei pensando, será que o Elixir é só para back-end? Se for só para back-end, eu não quero, né? Quando eu vi que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa com front-end também, né? Que as pessoas chamam de full stack, né? As pessoas até falam assim. Quando eu vi que dava para fazer isso com o Elixir, que ele entregava isso, né? Eu fiquei bem mais interessado, né? E eu vejo como uma tecnologia que tem muito potencial, né? O Elixir em si tem potencial, mas aqui no Brasil ainda eu não sei assim, se está sendo aplicado, pelo que eu estou sabendo, não. Mas para as pessoas que têm interesse em vaga para fora do Brasil, né? Já está um tanto aí de empresas que estão implementando. Então, para quem tem interesse, eu acho que é uma porta para quem quer conseguir uma vaga fora do Brasil. Na Alemanha tem um tanto, né? Esses tempos tu estava postando vaga na Alemanha lá que tinha um salário bem interessante. Então, eu acho isso. Eu acho que é uma oportunidade para as pessoas que gostam de front-end, que trabalham com JavaScript, mas estão querendo uma coisa, digamos assim, diferente, né? Não vou dizer que seja mais moderna, não vou falar isso, porque em JavaScript todo o tempo tem coisa mais moderna. Eu vi a pergunta do Adolfo, mas é isso. Eu acho que é uma oportunidade porque é uma coisa que ainda está começando, digamos assim, né? Então acho que é uma oportunidade para quem quiser. Eu concordo contigo. E se está acontecendo lá fora, logo logo vai pegar no Brasil. Eu acredito que vou falar a verdade, o Live View, quando eu olhei no Phoenix 1.4, que ele era só uma biblioteca, o Live View ele começou... O Elixir ele já ganhava bastante por causa do WebSocket. Na hora que ele entrou como uma biblioteca, eu falava, será? Aí eu comecei a usar e falei assim, não, isso aqui dá futuro. O único problema, a dor que eu tive quando começou o Live View foi upload de imagens. Hoje ele já entrega bem. Upload de imagens, tá muito interessante como ele está entregando upload de imagens. Tem que melhorar o framework de upload de imagens, com certeza. Mas a questão de experiência de desenvolvimento é muito boa. Olha, eu vou perguntar para ti, eu vou responder a pergunta do Adolfo. Eu acho que é melhor você começar com a pergunta do Adolfo. Por que Elixir não Erlang?
Olha, eu pesquisei, né, um tanto de coisas assim, e eu vi o próprio José Valim falando, né? Ele falou uma coisa a respeito disso, a respeito da sintaxe, né? Que tem uma curva de aprendizado que é um pouco maior, né? Então, se eu tenho duas tecnologias que fazem fundamentalmente a mesma coisa, né? Tem o mesmo potencial. Uma tem uma curva de aprendizado grande e outra tem uma curva de aprendizado mais simples, né? Então eu vou para o mais simples, né? Eu estou aqui querendo simplificar as coisas, né? Não estou querendo nada de complicação. Não estou dizendo que seja complicado, mas para mim, na minha visão, né? Eu estou querendo simplificar as coisas, né? Então, se tem isso, se tem essa possibilidade, eu vou porque é mais simples, né? Tem o mesmo potencial. Sim, eu acho que o Erlang ele é muito mais complicado. Questão de desenvolver experiência eu acho que o Elixir, eu não sei, posso estar errado. Adolfo, se eu estiver errado, você me corrige. O Elixir eu acho que é uma das linguagens, eu já ouvi falar disso, que ela é focada no desenvolvedor, na experiência do desenvolvimento. Eu acho que isso que o Elixir entrega, nenhuma linguagem entrega. E comparado com o Erlang ele é muito mais complexo de escrever. E acredito que pelo menos eu estou falando assim, não tenho tanta pesquisa, eu acredito que o Elixir, você consegue usar tudo do Erlang no Elixir, mas você não consegue usar tudo do Elixir hoje no Erlang. Por exemplo, Live View. O que tu acha disso, Adolfo? Se quiser responder aí rapidão para a gente, que a gente já está chegando no final da nossa primeira live. E aí, pessoal, se vocês também tiverem dúvidas para perguntar para mim ou para o Emanuel, a gente está aqui para responder vocês, para ajudar vocês. Inclusive, no próximo evento, o Emanuel vai estar para trazer um conteúdo de Ecto, né, Emanuel? Dessa vez não deu tempo, foi muita correria. Eu sabia que tu ia me comprometer ao vivo. Eu tentei escapar de tudo quanto foi jeito, mas tô brincando, né? Sim, a gente já combinou a respeito disso. Um relacionamento, né, com o Hector. Né? Sim. E o Adolfo também já respondeu. É muito mais fácil usar. É verdade, é muito mais fácil usar Erlang em Elixir. Isso é verdade. A gente vai fechando a live por hoje. Esse é só o primeiro dia. O Adolfo vai estar com a gente também na terça-feira aqui, nessa terça-feira. Segunda de manhã já tem o Cadmo, tem também o Zander na parte da noite. E vai ter bastante conteúdo legal, pessoal. Então, recomendo vocês assistirem. O Cadmo vai trazer também algo que até eu estou curioso, que é gRPC com Elixir e o que está acontecendo na swap. Então, fiquem atentos aí. Então, por hoje é só. Nossa live lá já está chegando no fim. Muito obrigado, gratidão, Manuel, por estar nessa live. E seja bem-vindo também. É um prazer te ter aqui com a gente no Alex Pro. Tem alguma coisa a falar de despedida? Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né? E desejo felicidade a todos, né? Todas as pessoas que estão assistindo aí, e progresso aí para todos os desenvolvedores, em especial os programadores em Elixir, né? E a comunidade do ELX Pro também. Felicidade aí a todos. Muito obrigado, professor. Eu não posso perder uma piada. O Eduardo, que no caso foi o primeiro aluno do Alex Pro, experiência cripto agora. O Alex Pro finalmente aprendi a fazer um loop. O Eduardo não sabia nem fazer um if. Agora eu tô trabalhando internacional. Fora brincadeira, pessoal. Muito obrigado. Tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau.